Saudações, hoje é a madrugada de 12 de dezembro de 2022, eu completei 51 anos ontem, e eu quero aproveitar este vídeo para desenvolver um pouco mais uma resposta que eu dei para o meu colega Marcelo Germano, sobre um vídeo que ele passou para mim, que tinha como título Ciência prova que existem mais de dois sexos. Eu, antes de nem olhei o vídeo, já respondi. Toda vez que tem um ciência prova, ciência comprova, é certo que vem besteira depois. E não deu outra. Eu posso fazer esse tipo de alegação, por quê? Porque depois de muito tempo de investigação nessa temática, especialmente em discussões com criacionistas, eu percebi que quando a pessoa faz uma afirmação dessa, ela tem uma noção totalmente ingênua do que vem a ser o método científico. Porque, por essência, ciência não prova qualquer coisa. O conhecimento científico não é capaz de provar nada no sentido estrito do termo. O que significa provar? É estabelecer uma verdade definitiva. Ponto, acabou. Isso é coisa da matemática. Na matemática você faz demonstrações incontornáveis. Isso é coisa da lógica. Por quê? São disciplinas a priorísticas, são disciplinas dedutivas. Você parte de uma estrutura comum de princípios, de axiomas, e você sai deduzindo daquele universo de axiomas originais. Não tem, é inescapável. A dificuldade é o grau de complexidade que você vai gerando coisas. Mas a ciência, ela vai além da racionalidade. Ela tem que ir na experiência, ela tem que examinar a natureza e aí estabelecer teorias que são, sim, dedutivas, mas por meio indutivo, tentando apanhar uma vastidão imensa de fenômenos e tentando colocar um tipo de entendimento daquele universo caótico. Nesse sentido, não tem provas. Rigorosamente não existem provas em ciência. Agora, você pode usar no sentido, prova no sentido assim frouxo, conhecimentos muito bem estabelecidos, que ninguém mais questiona, mas assim, literalmente está errado. Não há prova em ciência, porque em ciência você nunca estabelece definitivamente uma verdade. Ela sempre é possível de ser revisada, ela é sempre possível de estar errada. Então eu posso afirmar categoricamente, dizer que ciência prova que existem mais de dois sexos é uma afirmação falsa. E se você disser que ciência prova que existem só dois sexos, também é uma afirmação falsa. Ciência não prova coisa nenhuma. Mas eu vou deixar isso para depois, porque a questão aqui mais interessante de a gente entrar é na questão em si. Por que essa afirmação também não faz sentido, a não ser redefinindo o conceito de sexo? Isso eu não expliquei direito na mensagem que eu respondi para ele em um WhatsApp. Então vamos lá. O que é sexo? Então vamos pegar a palavra sexo. A palavra sexo tem uma sonoridade parecida com seção, com seccionar, com dissecar. Sim, a origem da palavra sexo, de origem grega, é dividir, é separar, seccionar. Ela remete um pouco àquele mito grego, sobre que houve uma época em que os seres humanos eles eram híbridos, eles tinham 4 braços, 4 pernas, tinham os 2 sexos, 2 cabeças, e aí ocorreu uma coisa que dividiu os seres humanos. Inclusive, inspira determinadas lendas de você buscar a sua contraparte, essas coisas desse tipo. De uma certa forma, esse mito, ele intuiu uma realidade biológica fundamental. E aí a gente precisa entender o que é vida. Vida é muito complicado de definir, a gente não tem a definição precisa, há uma imensa discussão filosófica, mas há algumas coisas que a gente pode dizer. Vida, como nós entendemos, é um fenômeno reprodutivo. Seres vivos são seres que se reproduzem. Não que você não possa conceber outra definição de uma forma abstrata, mas o que a gente tem na nossa realidade concreta é isso. Os seres vivos se reproduzem. Durante o histórico evolutivo, os seres vivos se reproduziam durante muito tempo apenas de forma assexuada. Eles simplesmente se dividiam. E em algum momento da história evolutiva surgiu a reprodução sexuada, que é um dos 3 grandes mistérios da evolução da vida. Os 3 grandes mistérios são surgimento da vida, surgimento da reprodução sexuada, surgimento da inteligência, da mente humana. Bom, e essa questão de como que surgiu essa reprodução sexuada é extremamente complexa, existem várias possibilidades, e eu vou deixar aqui um link para um vídeo do Gustavo Golo, que inclusive eu já recebi aqui no meu canal e pretendo chamar ele de novo, que se chama A Origem Parasitária da Reprodução Sexuada. É uma teoria muito interessante que propõe como que pode ter surgido esse modelo reprodutivo. Mas uma coisa é simples. Nós tínhamos um fenômeno reprodutivo que era assexuado. Basicamente uma estrutura que se duplicava. E em algum momento, por algum motivo, essa estrutura original se dividiu
em partes distintas, que não eram iguais, equivalentes ao original, que precisam se reunir para gerar um novo ser. Surgindo a reprodução sexuada, o que você teve? Algo que originalmente era uno foi seccionado em duas partes. Aquilo que evolutivamente acabou sendo nomeado como masculino e aquele que ficou sendo como feminino. Então, só para a origem evolutiva da reprodução sexuada, é evidente que você só pode ter dois sexos. Na realidade, se você for examinar mais profundamente, quase que dá para dizer que você tem um sexo só, que é o masculino, porque o feminino é mais do que um sexo, ele é a própria estrutura da vida em si. O feminino contém praticamente todas as estruturas necessárias para a geração de um novo ser e sua gestação e tudo. O masculino contém apenas uma parte adicional de um DNA que vai ser combinado ali, né? Então, de uma certa forma, a novidade na reprodução sexuada é o masculino. É uma coisa curiosa de você observar, que basta você comparar o tamanho de um óvulo com o de um espermatozoide. A diferença monstruosa. O óvulo é praticamente um planeta comparado a um negocinho pequenininho. E supõe-se que o surgimento originário da reprodução sexuada foi mais ou menos nesse sentido também. Eram estruturas celulares que separaram uma pequenina parte de si próprio para trocar com outros seres, acelerando o processo de derivação genética e turbinando a evolução. Então, você tem essa troca desses dois elementos. De qualquer modo, você tem um feminino e um masculino. E é tudo que você tem. Nos níveis mais sofisticados, nós vamos da evolução que foi surgindo posteriormente, quando nós chegamos aqui na humanidade, nós temos basicamente aquilo que nós chamamos de cromossomos X e cromossomos Y. Sim, tem outras complexidades aí, mas acho que é seguro a gente fazer essa diferenciação aqui. E todos os fenômenos reprodutivos e todos os fenômenos de manifestação da vida humana, nesse caso, se dão pelas manifestações desses cromossomos do X necessariamente, porque o X é a base da vida, não tem como um ser vivo não ter cromossomo X, e ele pode ter ou não um cromossomo Y. Se ele tiver o Y, necessariamente ele vai ter características dominantes masculinas. Se não tiver, características dominantes femininas. Então nós temos que, na maioria esmagadora dos casos, tipo assim, 99%, vocês têm os indivíduos XX, que são sexo feminino, e XY, que são sexo masculino. O que esse vídeo supracitado, né, fez foi basicamente apontar uma série de aberrações cromossômicas, os trissomias ou outras alterações nesses cromossomos, para dizer que a situação é um pouco mais complicada. E curiosamente ele chega a acusar de que nós aprendemos tudo errado no colégio, no colégio nós aprendemos a coisa binária, que não é bem assim, que isso é falso, porque eu lembro muito bem, eu passei pelo ensino médio. Aprendi muito claramente que existem essas trissomias, que existem essas questões da intersexualidade, que naquele tempo a gente chamava hermafroditismo. Então, todo mundo sempre soube que, além de mulheres e homens, existiam os casos intermediários, os casos complexos, umas alterações. Por quê? Porque devido ao grau de alta complexidade dos seres que têm o maior histórico evolutivo, especialmente a espécie humana, que é uma das mais complexas de todas, você tem várias camadas que podem dar problemas, né? Podem dar anomalias, podem dar erros. Então você tem muitas possibilidades de erro, o que não muda o fato de que a maioria esmagadora da humanidade ou é XX ou é XY. Então ele pega esses casos, como por exemplo XXX, era chamado de superfêmea no meu tempo, né? Ou XYY, que é o caso do supermacho, ou os casos de XXY, ou o X0, né, que é só X, que não tem Y nenhum, e tem XXYY, e tem 4X, 5X, tem várias possibilidades aí. E mostra que, de fato, existem uma série de condições diferenciadas que tornam as coisas mais nebulosas, isso é fato. Só que todas essas condições juntas, elas vão dar menos de 1% da humanidade, bem menos de 1%. E aí é que está a questão. Tudo que você está fazendo são variações da combinação de duas entidades fundamentais, do X e do Y. Eu até apelei para uma analogia, né? Que, por exemplo, o fato de nós termos nossos sistemas de computadores, temos o fabuloso código ASCII, com 256 caracteres previstos, que na verdade, dependendo da sua codificação, tem mais, o que repousa em cima de uma estrutura hexadecimal de 16 símbolos, como se isso refutasse o fato de que a arquitetura fundamental do computador é binária, é 0 e 1. É só isso que acontece lá dentro do processador.
O que acontece é que você tem níveis de complexidade maior e você vai fazer combinações mais sofisticadas desses zeros e uns que vão gerando níveis mais complexos de sofisticação. Mas isso não muda o fato de que a estrutura binária fundamental é essa. É a mesma coisa aqui. Claro que tem limitações de analogia, né? Mas não muda o fato que, por mais complexos que sejam as situações que são apresentadas dessas trissomias, dessas anomalias cromossômicas, além de outras questões que podem gerar outras situações ainda mais exóticas, nada muda o fato que, fundamentalmente, você tem essa dinâmica entre cromossomos X e Y. Esse é o binarismo que está presente na natureza. E esse binarismo vai se manifestar, na imensa maioria dos casos, no fato de que nós temos homens e mulheres, ou meninos e meninas, se você preferir. Tanto que tanto claro que isso, porque você tem que sofismar para tentar driblar essa inescapabilidade, essa inevitabilidade desse binarismo fundamental. Por exemplo, você pode sugerir os vários casos de síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, trissomia X, bissomia Y, e esses casos todos. Sim, mas esses casos todos formam um novo sexo, por acaso? É evidente que não. E também não formam vários novos sexos diferentes. Se tem Y, não pode ser XY, se é XXY, se é XYY, se é XXYY, ele terá aparência predominante masculina e funções masculinas, e em alguns casos será fértil, em outros não. E se você não tem Y, vai ter predominância feminina, de aparência feminina. A gente não consegue diferenciar externamente, por exemplo, uma mulher XX de uma XXX. Ou um homem XY de um XYY. Simplesmente você não percebe a diferença. Existem alguns casos mais exóticos que podem gerar distorções tão grandes, né, que fica até difícil de você perceber realmente. Mas se você fizer um exame mais detalhado, também você vai perceber algumas estruturas básicas ali. E por fim, você tem aquelas situações que são realmente limítrofes, né, que você é tão confuso que o indivíduo pode de fato acabar optando por assumir um sexo ou outro, removendo as partes adicionais, as partes que vieram de sobra, ou até mesmo mantendo. Mas o fato é que isso não muda o fato é que é uma combinação de duas naturezas fundamentais. O fato de você ter várias combinações, várias gradações entre dois polos, por assim dizer, não muda o fato de que existem dois polos. Então, o fato de a gente ter várias combinações, várias gradações de misturas entre masculino e feminino, não muda o fato de você ter masculino e feminino. Isso é tão auto-evidente que, apesar de estar com esse papo todo feminista de que não sei o que, mais dois sexos, eles nunca nem se deram o trabalho de dar um nome para esse suposto terceiro sexo. E vai virar aí uma confusão danada. Tudo bem, você vai ter uma parcela significativa, na verdade uma parcela numericamente insignificante, mas significativa de um ponto de vista ideológico, de um ponto de vista simbólico, de um ponto de vista de preocupação social, essas coisas todas, que abrange uma multiplicidade de fenômenos distintos, mas esses fenômenos não geram uma entidade adicional que mereça você diga que existem mais de dois sexos na espécie humana. É bem parecido com aquela afirmação que eu fiz no vídeo de não existe comunidade LGBTXY, essas coisas todas. Por quê? Porque você tem várias situações distintas. Você tem os homossexuais, você tem os bissexuais, você tem os masculinos e femininos, lésbicas, e gays, e transexuais, tudo isso tudo. Mas isso tudo não gera uma terceira situação. Não só pelo fato de eles serem numericamente pequenos, mas porque são várias situações divergentes que não têm muita coisa em comum pelo que as pessoas pensam. Eles não têm uma coesão, eles não têm uma normalidade, uma coisa que tem um interesse em comum entre todos eles. É uma tentativa de você fazer uma construção social com elementos extremamente divergentes e ainda por cima minoritários. Isso nunca vai passar de um nicho bastante isolado. Então, de uma certa forma, esses fenômenos biológicos de intersexualidades ou de misturas, por mais interessantes que sejam, eles também nunca vão passar de um nicho isolado de várias situações distintas que têm em comum apenas o fato de serem anomalias. E você não pode tentar construir alguma coisa propositiva com base nisso. Não há um terceiro sexo aí. Ou seja, você tem os cromossomos X e o Y, você não tem cromossomo W, Z. Então, sinto muito. A humanidade tem apenas dois sexos. Agora, que combinações você pode fazer sobre isso, isso é outra história. Nós estamos falando de gênero aqui.
Não estamos falando nem de determinadas manifestações assim, mais sofisticadas de comportamento. Estamos falando de uma realidade biológica simples. Aí, tanto que os mesmos indivíduos que manifestam essas anomalias, ou saindo desse caso, até falando da transexualidade, todos eles não, a maioria esmagadora deles, vai assumir uma dessas opções, uma identidade de gênero, ou vai ficar nessa transição, manifestando meio que igualmente características de um e de outro, e ficando nesse limbo. Mas não muda o fato de que você tem um gênero masculino, um gênero feminino e um gênero ambíguo, né? Que mistura os dois de uma forma assim, mais proporcional. Mas ainda assim, são duas realidades estruturais fundamentais. Não muda o fato de que, para você gerar um novo ser humano, você precisa de um óvulo, que é gerado pelas mulheres, pelas fêmeas da espécie humana, e você precisa de um espermatozoide, que é gerado pelos machos da espécie humana, os homens. E o espermatozoide que pode ser X ou Y. E quando ele se reúne com o óvulo X, gera um novo ser. Tem um terceiro elemento envolvido aí, tem um W, um Z. Tem alguns filmes de ficção científica, um filme interessante chama-se Battle Beyond the Stars, é um filme do Roger Corman, né? No Brasil foi traduzido com o ridículo título de Mercenários das Galáxias. É que tem uma hora que tem um diálogo engraçado, né? O rapaz e a moça totalmente humanos, né? Mas como se fossem espécies diferentes, né? Essas pobrezas de imaginação de ficção científica se encontram e um pergunta para o outro quantos sexos são necessários na sua espécie para gerar um novo ser. Ah, só dois. Ah, que bom, então eu sou uma, você é outra. Essas baboseiras. Mas eu fiquei imaginando, poxa, engraçado essa pergunta. É absurdo? Não. Seria possível que surgisse uma opção do desenvolvimento da vida que tivesse um terceiro elemento. De repente, eu lançaria, de uma matriz original, eu lançaria dois tipos de entidades. Essas entidades depois teriam que se recombinar em um e depois se combinar com uma terceira. Então, não é absurdo a ideia de ter reproduções envolvendo 3 ou até mais sexos. Só que a gente não tem absolutamente nada, nem remotamente parecido, na vida que nós conhecemos. Não há nada parecido com isso. A gente só tem, basicamente, esse fenômeno de dois sexos. Que não importa quantas manifestações complexas podem gerar, não muda esse fato. Assim, para finalizar, só queria recorrer a um vídeo meu chamado Forma e Matéria, que vou deixar linkado aqui, é porque ele ajuda a esclarecer algumas questões de maior complexidade. Quando você já vai entrando na definição do que é um homem, o que é uma mulher, dessa definição que já tem assim, uma dimensão mais cultural, uma dimensão mais social, mas ela tem uma certa utilidade na nossa percepção aqui, né? Porque todas as coisas que se manifestam na nossa realidade, que tem assim, uma determinada interação com outras coisas que são claramente reconhecidas, elas têm essa dinâmica de precisar de ter uma forma, ou seja, uma organização específica, mas também de ter uma matéria ou substância, se você preferir, que é aquilo que vai ser organizado. Assim, para usar um exemplo muito simples, você pega uma faca, que eu tenho uma faca, esse instrumento de corte, eu preciso de ter uma substância minimamente resistente, geralmente o metal, mas essa substância tem que estar numa forma apropriada. Não adianta eu pegar um isopor, um papel machê, qualquer coisa, e fazer uma réplica perfeita de uma faca. Você jura que é uma faca, mas é um negócio molengo, que não vai cortar nada. Não adianta eu simplesmente pegar, jogar lá uma lapa de metal assim, bruto, que também não é uma faca. Então você não basta ter a substância, você tem que ter a forma. Então quando a gente for refletir de uma forma mais aprimorada sobre algumas questões mais complexas, de se, por exemplo, determinadas alterações na estrutura cromossômica, ou determinadas outras alterações na formação das genitálias, e se isso aqui vai ser um homem ou vai ser uma mulher, a gente tem que atentar para esses dois elementos. A configuração física, o modo como esse mundo se apresenta, mas também a estrutura, a matéria, a substância lá embaixo, que é a estrutura, geralmente a estrutura celular. Né? Mas isso está explicado nesse vídeo lá, que é interessante que se recorra para algumas reflexões mais aprimoradas. Aqui, mais interessa voltar a esse ponto. Quando alguém fala que ciência prova alguma coisa, pode apostar que tem besteira. E eu já disse isso num outro vídeo meu, que assim diz a ciência. A ciência, ou melhor dizendo, o método científico, é um modo de você investigar, de você tentar descobrir, consolidar o seu conhecimento sobre a realidade,
que possui determinadas características. Entre elas, você precisa organizar a sua percepção, esse caos de fenômenos, você precisa dar um sentido claro para isso, você precisa teorizar, colocar esquemas, modelos explicativos. E tudo que a gente deseja, não só da ciência, mas de outros métodos de investigação, é que eles aumentem o nosso conhecimento sobre o mundo, aumentem o nosso poder de manipular o mundo e a nossa capacidade de prever como que esses fenômenos se dão. E o fato é que a gente tem uma divisão simples entre o masculino e o feminino, que é absolutamente satisfatória para a maioria esmagadora dos fenômenos. Quando você vai no médico, ele quer saber se você é homem ou mulher. Isso vai fazer diferença no diagnóstico, isso vai fazer diferença no tratamento, pode ser diferença absolutamente crucial para uma série de fatos. Se a pessoa tiver uma condição mais exótica, tudo bem, isso é interessante ser informado. Mas essas condições mais exóticas, assim, além de serem ínfimas, na maioria das vezes só vai fazer com que o indivíduo seja encaixado num grau ou no outro, ou se for um caso extremamente limítrofe, aí sim vai precisar de um atendimento especial. Pelo menos enquanto não fique claro se é um caso ou outro, mas ficando muito claro que é uma mistura dos dois. Então é isso que a gente tem que ter em mente, porque a gente tem uma medicina, uma biologia, tudo estabelecido dessa forma. Me diga, você simplesmente sair dizendo que existem 3, 4, 5, não sei, 1000 sexos por aí, em que isso aumenta o nosso entendimento do mundo? Em que isso torna mais eficiente nossos procedimentos? Você vai pôr uma tabelinha lá, você masculino, feminino. Ah, não, então tem uma listinha lá de 50 novos sexos, assim, porque cada um quer inventar uma coisa. Não, não vai ter. Essas condições de anomalia cromossômica são conhecidas desde sempre. E você não tem lá, num procedimento medicinal, num programa de saúde, qualquer coisa nesse sentido, uma tabelinha onde você tem masculino e feminino e uma lista lá de várias abreações cromossômicas. Não tem, porque não faz sentido ter esse tipo de distinção. Isso são curiosidades, são coisas que têm que ser atentadas, que têm que ser pesquisadas, mas elas nunca vão sair dessa seara de um nicho que não tem o condão de alterar a nossa divisão básica. Ele vai ter ser necessário para você desenvolver tratamentos melhores para as pessoas que estão nessas condições. E para dizer uma coisa a favor deste vídeo, que eu não vou dizer qual é, se o Marcelo quiser que ele vai dizer aqui, porque já tem milhões de visualizações, um canal com milhões, eu me recuso a fazer propaganda de canais com milhões de inscritos, milhões de visualizações. Mas ele termina até dizendo uma coisa interessante. Lembra, o vídeo é em inglês, tá? Então quando eu digo que ele tem esse título, Science proves that humans has more than two sexes, alguma coisa assim. Mas ele começa até dizendo uma coisa interessante. Segundo ele, parece que está havendo uma retração dessas propostas de intervenções cirúrgicas em crianças que têm essa condição, e se focando mais nas intervenções hormonais. Claro que é absolutamente preferível, porque não existe uma das consequências mais nefastas dessa ideologia feminista, que é o que está sendo apresentado nesse vídeo em questão, é você chegar a esse ponto de achar que você pode, num nível ainda infantil, de pessoas que têm algum grau de intersexualidade, ou mesmo de sintomas que podem desenvolver transexualidade, o indivíduo já pensar em intervenção de cirúrgica. Isso é absolutamente criminoso, isso é uma coisa que não vai durar muito tempo, porque está dando muito problema, e você tem uma ideologia, até hoje, que está estimulando fazer qualquer coisa nesse sentido, isso é por causa de desgraças como essas que surgem desgraças piores que nem bolsonarismo. E só para deixar esse ponto aqui estabelecido. Eu devo um vídeo sobre aquele documentário What's a Woman. Mas é só por isso. Fica a recomendação dos meus vídeos. O vídeo do Gustavo Goldo sobre o surgimento da reprodução sexual, a origem parasitária. O meu vídeo sobre Assim Diz a Ciência e o Forma e Matéria. E vou ver qual que é o quarto que eu vou colocar aqui na tela final. Eu sou Marcos Valério XR, na madrugada de 12 de dezembro de 2022. Obrigado por sua atenção.